Temos hoje uma presença menor, algumas pessoas ainda vão chegar, mas nós temos que começar o culto, já temos uns minutos de tolerância, e vamos louvar ao Senhor, né? Quero dar as boas-vindas a todos quantos estão conosco e participando com alegria deste culto, né? Que na sua simplicidade ele possa atingir o objetivo, qual seja, de glorificar o nome do Senhor. Então, vamos participar com alegria deste culto, né? Você está com o seu celular desligado e certamente vai se concentrar. Participe da música. Temos hoje a volta da nossa querida irmã Mônica, né? Que está voltando ao louvor da igreja. Né? Temos a irmã Évila, que já voltou, né? Está livre. Deu negativo o exame dela, quer dizer, ela não teve realmente nada. O esposo também fez, os filhos fizeram, ninguém está com a Covid, né? Então, nós temos que nos alegrar no Senhor. Provavelmente, como eu anunciei aqui, algumas pessoas ficaram meio cismadas de vir à igreja, porque já tem gente lá na igreja, né? Aí, que nós não tivemos ainda nenhum caso concreto, né? Aqui. Mas nós vamos louvar ao Senhor, com alegria no Espírito, participando, dando as nossas boas-vindas a todos quantos estão aqui na presença do Senhor. Amém. Oi, boa noite. Vamos nos derramar diante de Deus, agora diante da leitura da palavra, que está em João capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 13. João 17, 13. Mas agora vou para junto de ti. Isso aqui faz parte da oração sacerdotal, oração intercessória de Jesus pelos discípulos e por nós. Eu vou iniciar. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim na tua palavra. Este é o texto que nós temos para ler hoje. Faz parte da oração, como Jesus intercedeu pelos discípulos ali e disse: não rogo apenas por estes aqui, mas por todos aqueles que hão de crer em mim, na minha palavra. Então, ele orou por nós. E ele orou por nós pedindo pela comunidade, pelo grupo da comunidade, pela igreja, pelos discípulos, né? E nós estamos numa sequência de 3 mensagens. Eu fiz um adiamento por motivo justo. A nossa mensagem de hoje é a nossa terceira aspiração humana. A primeira foi a necessidade que nós temos de transcendência. A segunda foi... Deixa eu ver se eu me lembro. Depois eu digo. E a de hoje é a busca por comunidade. A busca por comunidade. A necessidade que temos de estar em grupo, em comunidade, fazer parte, pertencer a um grupo. Então, esse é o texto que nós lemos hoje. Nós vamos
conversar sobre isso, eu quero que agora você feche seus olhos diante da palavra lida e acompanhe a nossa oração. Ó Deus e Pai, louvado seja o teu nome, pela tua palavra que acabou de ser lida, que nos emociona, porque são palavras do teu filho quando aqui esteve, orando pelos seus discípulos e orando por nós aqui. E nós te louvamos, porque Jesus tem nos santificado pela palavra, tem estado conosco, tem nos unido em espírito na formação de uma comunidade que, no caso, é a tua igreja. Pedimos que tu nos abençoes, que tu nos dês cada vez mais a consciência deste espírito de grupo, unido aos teus pés para realizar os teus propósitos aqui na terra. Pedimos que tu abençoes a todos quantos estão aqui. Alguns passando por algum tipo de dificuldade, que sejam abençoados, que sejam socorridos por ti. Alguns que não estão aqui porque estão com problema de enfermidade, que eles sejam curados e restabelecidos e brevemente possam voltar à tua casa. Pedimos-te pela família do irmão Assis, pela Leila, para que possam aquelas pessoas ter o conforto depois do teu servo estar contigo aí na glória. Agradecemos por tantas bênçãos que tu já nos dispensaste, pelas alegrias, pelas boas notícias, que nós temos os livramentos que tu tens nos dado, e nós te louvamos, ó Deus, nesta noite, pedindo que tu aceites este culto. E aquilo que falta em nós, que o teu Espírito complete, para que este culto seja agradável aos teus olhos. Fica conosco e perdoa as nossas ofensas e faltas, porque nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor? Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos agora ter a nossa mensagem. Pensando eu estava falando para os irmãos sobre essas 3 mensagens que eu preguei sobre as aspirações humanas que são vitais, são importantes na vida. Uma delas, que eu já citei, foi a questão da necessidade que nós temos de acreditar num ser que transcende, não é? Num ser transcendente, que é o nosso Deus. Nós não podemos pensar nesta vida apenas aqui, mesmo com Cristo apenas aqui. Como diz Paulo, se nós pensamos em Cristo apenas nesta vida, nós somos as mais miseráveis das criaturas. Então nós cremos no Deus transcendente. E isso acontece no mundo todo, em qualquer civilização. A necessidade de crer num ser que transcende. Mesmo que não seja o Deus verdadeiro, que equivocadamente algumas pessoas têm adoração a outros seres, até a luas, estrelas, como os índios e etc. Mas há uma necessidade da gente se realizar nisso. Então, em Cristo, nós encontramos a solução. Quando nós encontramos a Jesus, nós temos a consciência de que o nosso Deus transcende. Que a nossa vida transbordante transborda até a eternidade. Então, este é um aspecto importante que nós pensamos. Pensei também sobre a questão da razão de ser, de você ter objetivo na vida. Você precisa ter objetivo. Pessoas que não têm objetivo na vida, que não têm um alvo a alcançar, um alvo a atingir, não têm motivação para nada, elas se tornam pessoas vazias que fazem coisas cruéis, terríveis, porque não têm responsabilidade com nada. Não tem a mínima intenção de ajudar ninguém, nem de proteger ninguém, porque tem as suas mentes vazias, e todo mundo já sabe que mente vazia é a oficina do capeta, né? A gente já sabe disso. Hoje eu quero trazer uma outra coisa, é a busca da comunidade, a necessidade que nós temos de fazer parte da comunidade. Por que é que nós estamos aqui hoje? O nosso Deus poderia ser adorado em casa, se fosse o caso. Mas quando Cristo se instalou aqui na terra, ele criou uma comunidade cristã, que no caso é a igreja. Nós estamos aqui porque temos a necessidade de pertencer, que a psicologia chama, né? O pertencer é importante para nós. Você chegar numa cidade que você não conhece ninguém, você foi
transferido para uma cidade, você chega na cidade, você olha para um lado e para o outro, não conhece ninguém, você procura uma comunidade, um grupo que tem alguma coisa a ver com você. Eu me lembro quando eu era seminarista, a gente fazia uma viagem pela Expresso de Luxo, de Fortaleza a Recife, era 2 dias de viagem. A gente saía de manhã aqui, dormia numa cidade do interior da Paraíba e no outro dia de manhã prosseguia a viagem para chegar no Recife. Eu era seminarista já. E quando, eu me lembro que uma das vezes, a gente chegava 6 e poucos, 7 horas num lugar, e aí eu dizia, olha, vocês podem descer, procura um lugar para dormir. E a gente procurava, então geralmente tinha aquelas pousadinhas bem simplesinhas, com a rede armada, e a gente dormia lá. Mas eu olhei para o relógio, era 7 horas, era uma quarta-feira. Deu uma vontade tremenda de procurar uma igreja. Eu fui bater no culto de oração de uma igreja batista. Quer dizer, a carência que você tem, se você for morar num lugar que você não conhece ninguém, você procura logo uma comunidade. Você tem necessidade de conviver com pessoas. Não é? Eu fico pensando assim, Rousseau afirmou uma vez que o homem, o ser humano, é um ser incuravelmente social ou sociável. É um ser social. Ele precisa de estar com alguém, com pessoas. Mas nós vivemos um momento, uma era da desintegração social, principalmente no mundo ocidental. As pessoas são mais individualistas. Cada vez mais difícil relacionar-se com outras pessoas, ou encontrar amor e aconchego no mundo individualista, frio, egoísta e sem amor. Cada vez mais as pessoas se afastam, né? Toda essa sociedade tecnocrata, ela vai trazendo para nós algumas sugestões e nos influenciando de tal forma que as pessoas se afastam umas das outras. Se afastam umas das outras. E isso é cruel para o ser humano. O vazio de não conversar. Eu me lembro que quando eu terminava o jantar na nossa casa, era uma época bem diferente, ali na Visconde Rio Branco, né? Papai botava uma cadeira na calçada, de frente para a mamãe, e balançava aquela cadeira e conversava. E a gente sentava ali no meio fio, e a gente ficava conversando horas e horas. Até depois, chegar numa hora, vamos entrar. E chegou a televisão. Tirou da calçada e botou para a sala. Né? Foi todo mundo dentro de uma sala. Assistir televisão. Quem não tinha televisão ia para a janela e ficava olhando do vizinho. Né? Eu cansei de fazer isso. De assistir novela não, assistir televisão no vizinho. O que fosse, né? Qualquer coisa era bonito. Televisão era novidade, né? Quando começou a colorir, que eu me lembro, meu irmão mais velho disse, rapaz, no Japão já tem televisor colorido a cores. Eu digo, conversa, rapaz. Tem nada. Tem. Então, a sociedade ela vai criando situações. Hoje, o celular, se você entra num restaurante, vê uma família num restaurante, um pai, a mãe e 3 filhos. Ninguém está conversando, não. É no celular, jogando os meninos para ficar quieto, e o homem atendendo o telefone nos negócios, resolvendo negócios, né? Na hora que era para estar junto da família e tal. Mas quando ele chegar no outro dia, que ele chegar na repartição, ele disse, foi bom o seu domingo? Foi, eu saí para jantar com a família, para almoçar com a família. Foi não. Ele foi para atender telefone no restaurante. Então, o mundo está ficando assim, frio, sabe? As pessoas já não... Há uma desintegração na sociedade que é realmente preocupante. Porque a sociedade, esse tipo de sociedade destrói a nossa busca pela transcendência, né? Tem pessoas que já não saem de casa porque tem celular, tem televisão, tem computador, tem laptop, não, como é o nome do negócio? Mais ou menos, notebook, né? O notebook, não precisa sair de casa não, tem tudo. Assiste cultos, faz qualquer coisa, não tem a convivência mais. Alguns fazem essa opção. Mas a gente sai, sabe por quê? A gente sente necessidade, gente. Necessidade de rever as pessoas. Meu Deus do céu, que
Que saudade que eu tenho de estar na igreja, de a gente terminar e tomar um cafezinho ali, bater papo, conversar, ir para uns lugares, a gente ficar junto, todo mundo se abraçando. Nós não estamos tendo isso por causa de um problema, mas já é assim, as pessoas já não têm mais tempo para conversar. E as pessoas se afastam umas das outras, né? E essa sociedade tecnológica diminui esse senso de transcendência, significado para a vida, fica uma vidazinha ali limitada, não é? Aquele espaço, e destrói também o espírito da comunidade humana. Como a comunidade humana está se deteriorando, se desintegrando, né? Eu vou mostrar aqui testemunhos de 3 personalidades, não são bíblicas, nem evangélicas, mas que fizeram pronunciamentos sobre este tema, sobre este assunto, sobre a ausência do amor, a frieza das pessoas, umas para com as outras, não é? O testemunho primeiro que é de Bertrand Russell. Nada de cristão, muito pelo contrário, mas ele diz no prólogo de sua autobiografia o seguinte: são 3 as paixões que têm governado a minha vida: o anseio por amor, a busca por conhecimento e a piedade pelo sofrimento humano. Mas tenho buscado o amor em primeiro lugar, pois ele traz êxtase, bem-estar, conforto e, acima de tudo, anula a terrível experiência da solidão. Da solidão. Que é um mal do nosso século, da nossa era. É a solidão. Você pode estar com pessoas, mas está só. Porque não há mais o espírito de comunidade como deveria ser. Madre Teresa, os irmãos já ouviram falar. Nascida na Iugoslávia, partiu para a Índia com 17 anos de idade. Ensinou na Índia, em comunidades, durante 20 anos, como professora. E ajudava muitas crianças nessas escolas. Depois ela deixou de ensinar e passou a se dedicar exclusivamente, inteiramente, aos pobres de Calcutá. Por isso é considerada Madre Teresa de Calcutá, embora seja da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia. Pois bem, ela, durante 60 anos, trabalhou com os pobres. 60 anos que ainda teve de vida. E ali fez a diferença e o seu nome ficou conhecido em todo o mundo. Veja o que ela disse. O que ela disse. As pessoas hoje estão famintas de amor. E o amor é a única resposta à solidão e à pobreza. Se existisse amor, não haveria solidão, não haveria pobreza. Nos países que visito no Ocidente, tais como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, não há fome de pão, mas as pessoas se esqueceram como sorrir, a beleza e a importância do abraço e, o pior, esqueceram o que é o amor humano. São depoimentos de pessoas que não estão dentro do nosso conjunto de convivência, mas importante. Aí vem outro exemplo que é de Woody Allen. Todo mundo já sabe, já ouviu falar em Woody Allen pelos seus filmes. Ele é autor, diretor e ator de cinema. Muito afamado, porém fracassado na sua vida pessoal. Ele passou a lutar, já na idade avançada, para encontrar forças para onde construir uma vida sobre o amor. E ele afirmou o seguinte: estou faminto de amor. É minha última resposta e a única esperança para morrer em paz. Para morrer em paz. Tão famoso, né? Tanta coisa construída, tantos
filmes, alguns gostam, eu não gosto muito dos filmes de Woody Allen, não. Mas é importante, ele tem algumas mensagens importantes. Mas tão famoso, mas tão vazio de vida, de amor. E na velhice é que ele vai questionar esta realidade. Aí está um testemunho de 3 pessoas diferentes, mas que concordam sobre a importância vital da vida em amor, tão indispensável para a nossa humanidade. Então, há uma carência de convivência, de amor, de toque, de alegria, de sorriso, de troca de ideias, mas sempre com respeito uns aos outros. Esta é a carência. Qual é a resposta bíblica, histórica, para tudo isso? À luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, basicamente no Novo Testamento, a afirmação cristã é que somente Jesus Cristo é a resposta a esta legítima e importante aspiração humana. Tem que estar em torno de Jesus Cristo. Daí a disposição de Jesus em fundar uma comunidade. E uma comunidade. No caso, a igreja. Partindo do exemplo de sua saudável e admirável equipe de discípulos. Jesus poderia ter realizado a sua obra sozinho? Provavelmente. Poderia. Mas ele quis formar um grupo. Ele estava ali humanamente precisando de pertencer a um grupo. Então ele saiu escolhendo as pessoas para estarem ao seu redor. E não era uma convivênciazinha de boa tarde e boa noite, não. Aqueles homens deixaram tudo para seguir a Jesus e caminhar com ele dia e noite por lugares os mais afastados e distantes. É evidente que existe amor fora do contexto da comunidade cristã. A relação de pais e filhos independe de religião, de posição espiritual. Amigos, pode existir um amor entre pessoas amigas, né? Independentemente de religiosidade. Mas há uma coisa importante. Há uma dimensão mais profunda de amor que flui no exemplo e no ensino de Jesus, que não pode ser comparada a qualquer outro grupo aqui na Terra. Meu irmão, não tem um grupo humano aqui na Terra que seja realmente, que esse grupo aqui na Terra que possa ser comparado com o que existe na igreja. Você já notou qualquer igreja? Você fala que a igreja é a primeira igreja batista de Fortaleza. Aí você diz, rapaz, lá na Aldeota é uma igreja de elite, só tem rico ali. Não. É impressão sua. Tem pessoas de todos os níveis. Pessoas das favelas que são trabalhadas pela igreja, que estão lá, que se batizam e que participam da vida da igreja. Alguns tocam, cantam na igreja. São pessoas que vieram do ambiente mais simples. A igreja consegue isso. Independe da cor da pele, você não faz distinção. Independe da condição social, não há distinção. Independe do nível intelectual, não há distinção. Porque nós formamos uma comunidade baseada no Cristo que abraçou e convocou a todos para estarem ao seu lado. Venham a mim todos. Então esse é o Cristo que formou a igreja, a sua própria comunidade. Por isso, Jesus instituiu a sua igreja e intercedeu pela unidade dos discípulos, não necessariamente unânimes, mas inevitavelmente unidos em amor. É aí que nós entramos no nosso ambiente eclesiástico, ambiente de igreja, não é? Em que nós não temos que ser unânimes. As pessoas podem pensar diferentes, política, ideológica,
qualquer que seja. Podem pensar diferentes, mas deixem as diferenças lá fora e conviva com o irmão por causa de Jesus Cristo. Ele é que é a razão de nós estarmos aqui. Foi ele quem organizou a igreja. E é por ele que nós vivemos e realizamos a obra, muitos como voluntários que vêm para cá, que tocam, que ensaiam, que fazem isso, fazem aquilo, só pelo amor à obra, pelo amor à causa. Então, por conta disso, nós temos que dar importância à vida da igreja. Eu sei que muitos irmãos, hoje há muitas pessoas que questionam, porque a igreja tem problema, a igreja tem isso, tem aquilo. Tem problemas. A igreja tem defeitos? Tem. Se não tivesse defeitos, eu não poderia fazer parte dela, meus irmãos. Nem você, acredito que não. Então é muito bom a gente olhar para esse lado da igreja e dizer que deve ser o ambiente apropriado para receber as pessoas, está pronta a abrir os braços e receber. Enquanto as pessoas não confundirem a igreja com outro grupo social e entender que a igreja é diferente de tudo que há lá fora, porque aqui nós estamos por causa do amor de Jesus Cristo. O fundamento da comunidade cristã é um amor uns pelos outros, mesmo com as nossas diferenças. João escreveu: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós. O ideal divino para a igreja não se limita a salvar o indivíduo isolado, mas construir uma nova comunidade, um novo grupo. A igreja cresce e traz pessoas da comunidade, vai criando uma nova comunidade agora sob a orientação de Deus. Uma sociedade nova, uma nova vida para todos em Jesus, baseado em seus ensinos e exemplos que nós todos tão bem conhecemos. Nós tivemos essa semana a tristeza do falecimento do irmão Assis. Não foi resultado da pandemia que está aí no país, totalmente diferente, problema de rins, ele tinha outras complicações, outros problemas. Mas como a igreja se tocou, sentiu, como as pessoas sentem, não é aquela história, por quem os sinos dobram? Quando morre alguém da comunidade e que a gente tem alguma relação, é como se fosse uma pessoa nossa mesmo, da família. Pessoas que nós conhecemos há pouco tempo na igreja, mas que fazem parte agora da nossa família espiritual. E esta família espiritual tem que ser preservada, meu irmão. Tem que ser preservada. O espírito cristão não é de querer ser melhor, ser superior, ser artista na igreja, de querer aparecer mais do que os outros. Você não tem nada, você tem que fazer a obra do Senhor. Na alegria do Espírito Santo. E as suas motivações são puramente espirituais. Na igreja, para a sua realização fiel de sua missão, ou seja, de adorar, de proclamar, de glorificar o nome de Jesus, é preciso haver oração e a exortação. Como diz Tiago, orai uns pelos outros. É preciso que haja confissão, e a regra é confessai os vossos pecados uns aos outros, sempre apontando para esta questão da comunidade. E quando houver exortação, a ordem é exortai-vos uns aos outros também. É preciso haver amor, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22. É preciso levar as cargas uns dos outros quando ela está sofrendo, quando ela perde alguém, você vai lá
e participa daquele sofrimento. Levai as cargas uns dos outros, Gálatas 6:2. É preciso conforto, e a ordem é essa: consolai-vos, pois, uns aos outros, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4:18. É a igreja, meu irmão. É a igreja. Com problemas, com falhas, com abandonos, com adesão. É a igreja, vai ser sempre assim. Questionada por uns, amada por tantos. A igreja somos nós. Quando alguém diz, a minha igreja, você faz parte dela, então diga que você também é responsável. Se for coisa boa, você faz parte da coisa boa. Se você quiser criticar a igreja e quiser, vamos dizer assim, de um certo modo, repudiar a igreja, você está repudiando a si mesmo. Porque você faz parte dela. Você faz parte dela. Você está unido aos irmãos, o sofrimento do seu irmão é seu também. A alegria do seu irmão é nossa também. Quando a gente recebe a notícia triste, a gente fica triste, mas repassa e sente a tristeza. Quando a pessoa recebe uma alegria... Ontem mesmo eu recebi uma notícia boa de um irmão da nossa igreja. O irmão Ismael, né? O outro Ismael 2, né? Ele disse para mim, ligou para mim ontem que ele conseguiu um emprego, vai começar a trabalhar dia 1º. Eu louvei a Deus, porque eu venho me preocupando com os irmãos que ainda estão sem emprego, né? A gente tem orado por isso, eu tenho orado com a Rose, pela igreja, pelos problemas da igreja. Então, isso é a igreja. A amizade entre os amigos de Jesus de Nazaré é diferente de qualquer outra amizade. E deveria ser uma experiência normal dentro da igreja, onde ela é experimentada, esta alegria, além das diferenças de cor, pensamentos e condições. Dentro da comunhão cristã, o relacionamento do amor alcança uma intensidade desconhecida por qualquer outro grupo humano em qualquer lugar do mundo. A igreja deve ser uma evidência comovente e evidente das atividades e ações contínuas de Jesus entre os homens, pela atuação do Espírito Santo, conforme ele prometeu. O que é que eu estou dizendo com isso, meu irmão? A igreja, para que o mundo creia, é preciso que a igreja seja exemplar. Quem é a igreja? Somos nós. Somos nós. Se nós formos unidos, o mundo lá fora vai perceber. Se nós estivermos juntos na obra, todo mundo vai perceber. Mas se não estivermos, nós certamente vamos refletir negativamente lá fora. Por isso a gente que já participou de igreja, antigamente tinha as chamadas assembleias da igreja, ou sessões das igrejas, que tinha até briga dentro do templo. Teve uma igreja que estava em divisão, que até a polícia teve que ir lá para a porta da igreja para separar os irmãos. Porque estavam brigando por causa da divisão da igreja, por causa de doutrina. Por isso que a gente tem que trabalhar no espírito. O irmão pensa de uma forma, eu penso de outra. A igreja tem a sua norma doutrinária, você veio para cá, você sabe quais são essas normas. Então você se ajusta. A igreja, você tem que se ajustar. A igreja que você, a comunidade que lhe acolheu. Não é você que tem que determinar como a igreja deve ser. Então você participa, você opina, você se envolve, você usa os seus talentos, mas pensando sempre em que a igreja somos todos nós. E Jesus orou para que nós fôssemos um, assim como Ele e o Pai e o Espírito formam uma só pessoa. Esse é um desafio para nós. Porque é um desafio muito alto. Mas vamos lutar para que isso realmente aconteça. Assim concluímos esta série de 3 mensagens sobre a busca, na qual todos os seres humanos estão historicamente engajados. Dizemos que, ao buscar a transcendência, estamos sim buscando ao Deus que transcende. Ao buscar o significado para a vida,
estamos buscando a nós mesmos. Quem está buscando significado para a vida está buscando a si mesmo. Quando nós buscamos a comunidade, estamos sim buscando ao próximo, ao nosso irmão. Esta é a busca do homem em todas as épocas, por Deus, por si mesmo e pelo próximo. O fato de Cristo realizar as aspirações e assim levar-nos à plenitude da vida é mais uma razão para sermos cristãos e termos uma vida que transborda para a eternidade lá no céu. É neste espírito que nós queremos que a igreja perceba e que a igreja vivencie. E eu me preocupo muito com a igreja. Como nós convivemos uns com os outros. Como é bom você ter irmãos que você conheceu há pouco tempo, mas que você ama de coração. Quando ele chora, você chora. Quando ele se alegra, você se alegra. Isso faz da igreja ser tão especial, porque ela foi fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe nesta noite. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Tá certo. Vamos louvar? Nossos amados irmãos que têm lutado tanto nesse período agora para manter, gravando os cultos e não sei o que, a gente tem feito isso. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos que têm sustentado a adoração e o louvor. Outros irmãos que não estão aqui hoje, mas que participaram ardentemente. E nós nos alegramos muito, porque Deus tem levantado pessoas para fazer a sua obra. Nós vamos ficar em pé? Eu quero só, antes de cantarmos a última música, porque já é o final, dizer duas coisas. Pode se levantar, por favor, um pouquinho só. A primeira coisa que eu quero dizer é que nós temos uma programação que já eu tinha em mente, traçada com o irmão Assis, inicialmente, para dezembro, segunda semana de dezembro, segundo domingo de dezembro. Eu já tenho dito para os irmãos, eu já vinha dizendo sempre, nós vamos evangelizar uma pessoa, pelo menos uma pessoa, pode evangelizar 10, mas pelo menos procure ganhar uma pessoa para Jesus. Trabalhe com essa pessoa para evangelizar, para no segundo domingo de dezembro trazer essa pessoa aqui. E toda pessoa que você trouxer vai ganhar um exemplar da Bíblia, que o irmão Assis doou e está no meu gabinete. Então esse espírito, sabe, de honrar aquilo que foi acertado com o irmão que já está lá na glória, mas que nós estamos aqui, nós vamos honrar esse compromisso. Segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. Nós vamos ter no sábado já uma programação bíblica, isso aí nós vamos traçar detalhadamente, alguns personagens bíblicos contando uma história de Moisés, um aqui, outro acolá, contando a história de Davi, outra história de Paulo, né? Outra história de Priscila, lá da Bíblia, né? Do Novo Testamento, enfim. Nós vamos ter uma programação muito boa. Eu quero que os irmãos orem por isso e comecem a trabalhar. Mas o essencial agora é que você, se não fez isso ainda, coloque no seu coração o desejo de ganhar uma vida para Jesus e trazer no segundo domingo de dezembro ou no sábado para assistir, ver a nossa exposição bíblica que nós vamos ter aqui na nossa igreja, tá bom? Eu quero desejar uma semana de bênção na vida de todos, né? Essa semana foi uma semana que a gente teve a passagem, a promoção do irmão Assis para o reino da glória. Amém. Mas também tivemos muitas bênçãos, né? Tivemos a notícia de que os irmãos, a família do irmão Wilson está isenta da Covid, não é? Temos a notícia do irmão Ismael, que conseguiu emprego. Temos várias bênçãos espalhadas em nossas vidas e nós temos que glorificar a Deus. Mas que a semana que se inicia seja mais uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
A comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre. Amém, irmãos.